Evangelho de João, capítulo 18, versículos 12 até o 27. Assim nos fala a palavra de Deus. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente nas sinagogas, como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei, bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isso, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou. E no mesmo instante cantou o galo. Oremos. Pai, te pedimos que ilumines o nosso entendimento para que aprendamos na tua palavra a reconhecer quão grande, quão maravilhoso foi o sacrifício do teu filho, o advogado justo que temos diante de ti. E ao reconhecer, ó Deus, que apesar de tanta injustiça, ele permaneceu justo, nós possamos mais e mais buscar, praticar e testemunhar essa justiça, Senhor. Fala ao nosso coração e habilita-nos a ser cada vez mais justos e agradáveis na tua presença. Nós te pedimos, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. As crianças vão descer hoje? Alguém se preparou? Assim? Crianças que vão aprender com a nossa irmã Vilma podem se separar momentaneamente de nós. Meus irmãos, um dos assuntos polêmicos no noticiário recente foi o presidente ter repetido mais de uma vez que pretende nomear para o Supremo Tribunal Federal um juiz que seja terrivelmente evangélico.
Isso levantou muita discussão, divide opiniões. Ainda coincidentemente, hoje, pelo menos no site de notícias Terra, está justamente uma notícia falando que o advogado-geral da União, que é um pastor presbiteriano, e é o cotado para assumir essa próxima vaga no Supremo Tribunal Federal, não seria talvez tão terrivelmente evangélico assim, ele é mais progressista. Essa polêmica é muito atual. E diante dessa polêmica, eu quero levantar a seguinte reflexão. Hipoteticamente, se você tivesse que responder a um processo criminal, hipoteticamente, se você fosse levado até um tribunal, você prefere que o juiz que vai julgar a sua causa seja ateu ou religioso? Sua oração seria qual? Pedindo, Senhor, coloca lá um irmão meu em Jesus Cristo. Ou seria, Senhor, coloque lá um juiz justo, independentemente do que ele crê, de quem ele confia, seja qual for a religião dele. Queridos, nós lemos o trecho do tribunal religioso ao qual Jesus foi submetido. E juristas renomados chegam a uma unanimidade de expor o quanto esse tribunal foi injusto. Vários e vários erros jurídicos, segundo o direito hebraico, segundo até o direito romano, e era um tribunal de religiosos. O que nós lemos e aprendemos hoje é sobre Jesus perante um tribunal religioso. Segundo Mateus 26:59, Jesus foi levado perante o Sinédrio. O Sinédrio era composto por 71 juízes, doutores da lei mosaica, em tese, crentes no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. E um dos grandes juristas que vai falar sobre isso é Machado de Assis. Em sua obra O Justo e a Justiça Política, ele escreve o seguinte: no julgamento instituído contra Jesus, desde a prisão, uma hora talvez antes da meia-noite de quinta-feira, tudo o que se fez até o primeiro alvorecer da sexta-feira subsequente foi tumultuário, extrajudicial, atentatório dos preceitos hebraicos. A terceira fase, a inquirição perante o Sinédrio, foi primeiro um simulacro da forma judicial, foi o primeiro ato judiciário que apresentou alguma aparência de legalidade, porque ao menos se praticou de dia. Desde então, por um exemplo que desafia a eternidade, recebeu a maior das consagrações, o dogma jurídico, tão facilmente violados pelo despotismo, que faz da santidade das formas a garantia essencial da santidade do direito. O próprio Cristo delas não quis prescindir. Sem autoridade judicial, o interroga Anás, transgredindo as regras, assim na competência, como na maneira de inquirir a resignação de Jesus ao martírio, não se resigna a justificar-se fora da lei. Machado de Assis analisa parcialmente esse julgamento dessa forma. Me preparando para essa mensagem, a próxima, eu encontrei esse livro, Os Grandes Julgamentos da História. 28 dos grandes julgamentos da história, e aqui está sendo analisado o julgamento de Jesus Cristo. Não por um teólogo, não por um religioso, mas por um especialista no direito. E ele vai dizer o seguinte: a crucificação de Jesus parece confirmar tal assertiva. Melhor, deixa eu ler anteriormente. A jornada da humanidade é marcada por inúmeros erros nascidos da ambição desmedida, do egoísmo, do orgulho,
enfim, da ignorância, entrave maior das nossas legítimas aspirações de uma vida feliz. Entretanto, é preciso reconhecer que sabemos extrair boas experiências dessa caminhada repleta de atropelos morais, o que proporciona avanços na senda da intelectualidade e da moralidade. A crucificação de Jesus parece confirmar tal assertiva, pois estamos diante de um dos fatos mais ignóbeis praticados pelo homem. Mas, ao mesmo tempo, a partir desse malsinado evento, o cristianismo surge e pode fincar as suas bases filosóficas alicerçadas na regra áurea do amor ao próximo e ao Criador. Então, os melhores juristas vão dizer que aquele tribunal religioso foi o mais gritante ato de injustiça cometido contra o justo. Então, querido, eu chamo a tua atenção pelo menos para 3 características desse tribunal religioso. Do serviço que esses juízes religiosos e conhecedores da palavra de Deus desempenharam. Em primeiro lugar, meu irmão, Jesus é julgado com excessos. Jesus foi julgado com excessos. Já na semana passada, quando a gente mencionou o versículo 3 do capítulo 18, a gente explicou que aquele grupo podia chegar a aproximadamente 6.000 homens. Na pior das hipóteses, eles estavam ali em 200 homens. Né? João 18,3 diz, recebi da escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Versículo 12 diz, assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e manietaram. Essa palavra aqui traduzida por comandante seria também a palavra que poderia ser dita como quiliarca. Quiliarca pega a raiz quilo, que nós usamos para 1.000 gramas, para 1.000 metros, quilômetro, e diz que esse comandante era um quiliarca, ele era um comandante de 1.000 homens. Ou seja, ele valia por 10 centuriões. Centurião era o chefe de 100 homens. Então, para a gente ter uma noção do que foi a prisão e o julgamento de Jesus, essa era a proporção de gente mobilizada para prender Jesus Cristo. Um excesso. Uma outra característica desse excesso é quando diz que manietaram-no, amarraram-no. Pelo menos as suas mãos. Ele que estava desarmado, que nunca foi narrado na história da sua vida como alguém que esteve armado. Ele que tinha acabado de repreender o seu discípulo afoito em ferir um dos servos, foi lá e recuperou. Quer dizer, ele não esboçava qualquer possibilidade de violência, mas ele foi amarrado. Os irmãos acompanham muitas vezes a prisão desses políticos, desses golpistas, e como muitas vezes a polícia tem até piedade deles, não os algemando ou escondendo que eles estão algemados. Né? Às vezes é questionado, para que algemaram o deputado? Para que Então veja que até hoje isso era algo que causava escândalo. Imagina naquela época o justo, o advogado justo, sendo amarrado. E isso é repetido no versículo 24, quando ele é enviado de novo de Anás para Caifás. E o próprio Senhor Jesus questiona, quando ele vê toda aquela tropa chegando com paus, com madeiras, Mateus 26, 55, Marcos 14, 48, Jesus pergunta assim, vocês vieram com espadas e porretes para prender um salteador, para prender um ladrão? É a frase extremamente semelhante à frase que Golias fala para Davi. Golias, em 1 Samuel 17, 43, diz para Davi assim, eu sou um cão, eu sou um cachorro para você vir contra mim com paus?
Então era um contexto de muito excesso, de exagero, e isso culmina no versículo 22 com uma bofetada que um dos soldados dá em Jesus Cristo, o Jesus Cristo que estava amarrado. Uma bofetada, porque Jesus Cristo apenas tinha perguntado por que, ao invés de interrogar a ele, o sumo sacerdote não interrogava as testemunhas sobre quem ele estava sendo arguido. Então, isso ilustra o exagero, o excesso com que aquele tribunal religioso tratou o nosso Senhor Jesus. A segunda característica desse julgamento é que ele foi um tribunal repleto de impedimentos. O que é impedimento? Quem entende de futebol sabe. Impedimento, né? O atacante não pode atacar se não houver alguém em posição de fazer defesa. Ele não pode tocar a bola para alguém depois da defesa. Então, impedimento é uma característica até no direito esportivo que garante a defesa do adversário. Juridicamente falando, o impedimento é caracterizado, por exemplo, quando os envolvidos no processo têm alguma relação próxima parental, quando os envolvidos no processo já anteciparam o voto, que é o que tem questionado, às vezes, o vazamento dessas gravações, das conversas do juiz com o procurador. Será que ele já antecipou? Será que ele já... Isso é o que está sendo buscado às vezes. O impedimento é quando convém ao juiz o resultado do julgamento. Essas coisas, por exemplo, são previstas no Código de Disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil, no seu artigo 28. Se há um impedimento, a gente não pode seguir adiante com um tribunal eclesiástico. É semelhante ao que há no Código de Processo Penal, e há graves, gritantes impedimentos no julgamento de Jesus Cristo. Versículo 13 fala que Jesus foi levado primeiramente a Anás. Quem era esse Anás? Anás era alguém que não tinha direito de julgar Jesus Cristo. Anás tinha sido sumo sacerdote do ano 6º ao ano 15º. Ele foi nomeado por Quirino e foi deposto por Valério Gratus. Então Anás, ele não era o sumo sacerdote a quem primeiro devia ser levado Jesus Cristo. Ele era um sacerdote de fato, mas não de direito. Por quê? Porque todos ali respeitavam Anás e respeitavam ele muitas vezes por causa de sua influência parental. Conta a história, vários historiadores, inclusive não cristãos, que Anás, ele foi responsável por nomear 5 dos 71 juízes do Sinédrio. E esses 5 eram nada mais, nada menos do que filhos dele. Então, depois de Anás, Eleazar, Jonatã, Teófito, Matias e Ananeus, filhos de Anás, o sucederam na presidência do Sinédrio. E nos dias em que Jesus foi levado à presença de Anás, quem era o presidente do Sinédrio? Diz o texto no versículo 12, o seu genro, Caifás. Então Anás era o tipo da pessoa assim que quando chegava qualquer coisa para ser julgada no Sinédrio, provavelmente alguém perguntava, o que Anás acha disso? Afinal de contas, a influência dele, né, era enorme, era gritante. Então já havia esse impedimento para ser levado, para que fosse levado Jesus. Há um segundo impedimento, que é o fato de Caifás, conforme diz versículo 14, já ter lá atrás opinado sobre a morte de Jesus Cristo. Veja comigo lá em João 11, 47 a 53.
João 11, 47 a 53 diz o seguinte, irmãos. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, o genro de Anás, porém um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Sabe aquele ditado popular que Deus escreve certo por linhas tortas? É o que aconteceu aqui. O Caifás, legislando em causa própria, dizendo: olha, pode ser um bom negócio a gente matar ele mesmo, porque a gente preserva o nosso status quo, nossa situação, a gente fica aqui, continua numa boa, e tem mais, a profecia, aí a interpretação herege da profecia. A profecia diz que se morrer um, não morre o resto. Então a gente já mata ele logo, porque assim a gente fica vivo. Ou seja, era extremamente conveniente ao juiz Caifás que Jesus fosse morto. Sentenciar Jesus à morte já era uma antecipação de voto dada por Caifás lá atrás, e já era uma declaração de que aquela sentença era extremamente conveniente a ele e aos seus parceiros. Então era um tribunal extremamente impedido de proceder àquele julgamento. Um tribunal com excessos, um tribunal impedido, tanto que o sogro leva a denúncia para o genro julgar, Anás leva a denúncia para Caifás julgar, e em terceiro lugar, era um processo com omissão de testemunhas. Era um processo com omissão de testemunhas. Lá em João 18, versículo 19, o sumo sacerdote começa a interrogar Jesus. Aqui nós entendemos que ainda era Anás que não era sumo sacerdote de direito naquele momento, mas como vimos, Anás era meio assim, uma vez sumo sacerdote, sempre sumo sacerdote. Até pela idade, pela influência dos filhos, do genro. Então, ele não deixava nunca de ser considerado sacerdote. Então, primeiro ele interroga, e ele interroga Jesus sobre o quê? Sobre o que é que Jesus ensinava e sobre quem era ou cadê os discípulos de Jesus. E Jesus responde, versículo 20 e 21, dizendo: olha, o que você está me perguntando, todo mundo ouviu. Todos os judeus ouviram. Eu falava nas praças, eu falava no templo. Não precisa eu te falar. Sai aí na frente, pega uns 2 ou 3 que eles vão te falar o que eu ensinava. Exagerando a resposta de Jesus. Jesus fala isso no versículo 21, para que ele perguntasse para os que ouviram. Jesus, o advogado justo, justo juiz, ele estava reclamando diante daquele sacerdote o seguinte: cadê minhas testemunhas? Eu não vou construir prova contra mim mesmo. Até hoje, nas nossas leis, no Brasil, que tem tantas brechas nas leis, qualquer um que constrói provas contra si mesmo anula o processo. Um processo só vai adiante se tiver provas externas ao denunciado, se tiver testemunhas externas ao denunciado. Jesus, como o justo juiz, ele está aqui dizendo para o sacerdote: olha, vai lá. E o direito hebraico dizia isso lá em Deuteronômio 19, 15 a 21.
Deuteronômio 19, 15 a 21, diz o quê? Uma só testemunha, Deuteronômio 19, 15, uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Quando se levantar a testemunha falsa contra alguém para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante do sacerdote e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa e tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, far-lhe-ei como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de ti. Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente. Já estava lá no direito hebraico. Não julgarás ninguém se não tiver 2 ou 3 testemunhas. Era a regra do direito hebraico. E era o que estava sendo evitado, era o que estava sendo privado o nosso Senhor Jesus. E não por falta de condições. Porque o próprio texto diz que, seguindo Jesus até a casa de Anás e Caifás, versículo 15, Simão, Pedro e outro discípulo seguiram Jesus. Não era por falta de testemunha ali perto para serem arrolados no processo. Pedro estava lá. E provavelmente esse outro discípulo, que não se autonomeia aqui, é o próprio João. Aquele quem viu tudo de perto. Diz o texto que esse outro discípulo, que provavelmente era o próprio João que está escrevendo a história, ele diz, ele era conhecido do sumo sacerdote. Então, quer dizer, não era por circunstâncias adversas que Jesus não teve direito às suas 2 testemunhas. Porque as 2 testemunhas estavam lá. O próprio outro discípulo vai lá e pede para a serva, escuta, deixa o meu amigo entrar. E ela autoriza. Pedro entra junto com outro discípulo. E aí, quando pela primeira vez Pedro é questionado, escuta, você conhece ele? Eu não. E tanto ele se camufla, que ele se assenta para se aquecer na mesma fogueira dos guardas que prenderam Jesus Cristo. Mas era aquele esconderijo de avestruz, né? Sabe como é que é, né? Avestruz, como é que se esconde? Cava um buraco, coloca a cabeça dentro do buraco e fica o resto do corpo todo para fora, né? Não dá para se esconder. Ou quando a gente era criança, né? Às vezes ia se esconder atrás da cortina e ficava o pezão lá debaixo da cortina, brincadeira acabava rapidinho. Aconteceu com Pedro. Porque Pedro, lá no versículo 25, é dito uma segunda vez que perguntaram para ele, és porventura um dos discípulos dele? E Pedro diz a segunda vez, não, não sou. E a terceira vez foi flagrante, né? Porque a terceira vez quem perguntou foi o parente do soldado Malcolm, a quem Pedro tinha acabado de decepar a orelha e Jesus tinha acabado de restaurar. É aquela coisa, se alguém machucou alguém da tua família, qual é a chance de você memorizar com precisão telescópica o rosto, a face de quem machuca alguém da tua família? Ainda mais se arranca a orelha e vem outro e cola de volta. É aquela história que você jamais ia esquecer, sua memória ia gravar para sempre. E a terceira vez que Pedro diz, não, não sou eu. Tanto o processo, os religiosos se omitiram de trazer testemunhas para o processo, quanto as próprias potenciais testemunhas se omitiram de participar daquele tribunal. Meus irmãos, algumas lições a gente tira desse texto e eu quero compartilhar com os irmãos.
algumas lições que revelam quão glorioso é o nosso Senhor que estava sendo ali, mesmo ele vestido de justiça, mesmo ele sendo a própria justiça, injustiçado. Mas nem isso ofuscou a glória do nosso Senhor. Isso só mais fez resplandecer e evidenciou que ele realmente era o justo juiz, o advogado justo que estava ali sendo injustiçado. Primeiro, o injusto julgamento do advogado justo cumpriu a palavra trazendo juízo. Salmo 82, versículos 1 a 8. Salmo 82, versículos 1 a 8 diz o seguinte: aliás, os irmãos postaram no YouTube a mensagem que a gente prega sobre quando Jesus está no tribunal dos deuses. Eu compartilhei hoje no Facebook também, e que faz menção a esse Salmo 82, que diz assim: Deus assiste na congregação divina no meio dos deuses. Essa palavra deuses pode ser traduzida também como juízes. Então, Deus assiste na congregação divina no meio dos juízes, estabelecendo o seu julgamento. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido por causa dos ímpios? Fazei justiça ao fraco e ao órfão, procedei retamente para com o aflito e o desamparado, socorrei o fraco e o necessitado, tirai-o das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, sois deuses ou sois juízes, sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis, e como qualquer dos príncipes, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. Caifás achava que matando Jesus Cristo se livraria da morte. Mas, logo após a morte de Jesus, no ano 70 depois de Cristo, praticamente todos os judeus, toda aquela geração foi dizimada dali de Jerusalém. Quando houve a destruição do templo, quando houve... Então, esse salmo se cumpriu ali, quando eles expuseram Jesus a tanta injustiça. Os excessos que Jesus sofreu confirmaram a sua divindade e a identidade de servo de Deus. Nós lemos na liturgia desse culto, Miqueias capítulo 5, versículo 1, que diz que eles vão bater na face do juiz de Israel. Miqueias foi contemporâneo de Isaías, vários séculos antes da encarnação do nosso Senhor Jesus. E, de fato, bateram na face dele, mostrando que ele era o juiz de Israel que estava ali sendo injustiçado. Isaías, capítulo 50, versículo 1 a 11, também previa que ele seria esbofeteado. Isaías 50, versículos 1 a 11. Isaías é chamado o evangelho do Antigo Testamento, é quem mais, com mais precisão e riqueza de detalhes, anteveu características e profecias sobre o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele chama Jesus de o servo do Senhor. E olha o que estava previsto acontecer com esse servo do Senhor. A partir do versículo 4 de Isaías 50. O Senhor me deu língua de eruditos para que eu saiba dizer boa palavra ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que eu ouça como os eruditos. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriram e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso, fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Aquele excesso, aquela bofetada em Jesus Cristo,
já estava antevista e não o envergonhou, porque ele sabia que ele era o advogado, o justo juiz. Aquele tribunal repleto de entendimento, de impedimento, aquele tribunal repleto de justiças, cumpria Isaías 53, 7 a 11. Isaías 53, 7 a 11 diz: Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem o cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Então, aquele tribunal repleto de opressão e de injustiças cumpria a profecia de séculos antes sobre o nosso Senhor. E a omissão das testemunhas? A omissão das testemunhas foi a oportunidade de se cumprir uma profecia do próprio Cristo, 24 horas antes dele ser preso e julgado. Quando Pedro, em João 13:38, diz: Mestre, eu não vou te abandonar, e Jesus diz: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. A omissão, tanto do tribunal quanto dos apóstolos em testemunharem contra Jesus, mostrava que tudo aquilo estava sob controle, debaixo dos desígnios de Deus. Mesmo que os homens fossem os agentes, Deus estava cumprindo o seu eterno decreto. Algo que o apóstolo Pedro aprendeu em Atos 2:23, ele diz, no seu primeiro sermão, quando ele prega, e 3.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus. Atos 2:23, o apóstolo Pedro, o que negou Jesus 3 vezes, diz o seguinte: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Em Atos 3, 17 e 18, nós lemos: e agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca dos profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Ele estava falando por experiência própria. Ele estava falando: eu também fiz algo por ignorância, mas agora eu entendo. Eu estava cumprindo os desígnios de Deus para que o nosso Senhor fosse crucificado. Veja como aquela injustiça daquele tribunal religioso deu várias oportunidades para que a palavra que previa a vinda do servo sofredor se cumprisse, mostrando o seu domínio sobre a história, mostrando que ele governa, que ele é rei, que ele é soberano. Mas há ainda umas aplicações para fazermos, evitando que nós, como juízes, também promovamos um tribunal religioso repleto de injustiças. Nós lemos na liturgia desse culto que as nossas justiças são como trapos de imundícia. O melhor juiz humano, o melhor jurista humano, não chega perto do justo juiz, do advogado justo. E aqueles que creem em Jesus, aqueles que são chamados de luz do mundo, de sal da terra, tem a palavra de Cristo que diz: não penseis que eu vim revogar a lei, eu vim cumprir. Que não passará nenhum e nenhum tio sem que a minha palavra se cumpra. E ele diz mais: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, vocês não entraram no meu reino. Nós somos desafiados a jamais imitar aquele julgamento com excessos, com impedimentos, aquele julgamento com omissão de testemunhas. Nós somos chamados a promover a justiça coerente e condizente com o nosso Senhor e Salvador. Por isso ele disse: não julgueis para não seres julgados. Ele disse: como você pode tentar tirar no olho do teu irmão um cisco
sem perceber que tem uma trave no teu olho. Ele disse, e Paulo escreve isso com brilhantismo em Romanos 14, como devemos perseguir e promover a justiça do justo juiz. Romanos 14 diz o seguinte: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim considera, para esse que é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Resumindo, a justiça perfeita, ela não destrói, ela ajuda a levantar o fraco. Ela ajuda o fraco a começar a ficar mais firme e andar nos caminhos do Senhor. Ele ainda vai dizer no versículo 22, a fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. A justiça que reflete o ensino do justo juiz é aquela que, quando aprovamos algo, a gente não é condenado por aprovar aquilo. E mais, o desafio ainda é maior. 1 Coríntios 6, de 1 a 3, vai falar que os discípulos de Cristo são chamados para julgar os anjos. 1 Coríntios 6, de 1 a 3, aventura-se algum de vós, sendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis de que havemos julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Não faça juízo exagerado, não faça juízo precipitado, mas seja um juiz segundo a lei de Deus, exortando, animando o irmão a andar no caminho de Jesus. Animando e exortando o irmão a andar no caminho do amor e da lei do Senhor. E por último, queridos, nós não podemos ser testemunhas omissas. Nós não podemos imitar Pedro, ou até mesmo João, que diante do Senhor Jesus não foi testemunha fiel. Porque o Senhor Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. A versão de Lucas vai falar que aquele que confessar diante dos homens, ele confessa diante dos anjos do céu. Aquele que nega diante dos homens, ele vai negar diante dos anjos do céu. Você tem sido uma testemunha fiel e corajosa do Senhor? Ou como Pedro e quem sabe até João, você tem sido um crente secreto? E quando alguém pergunta se você segue Jesus, você desvia o assunto, você se disfarça e você não dá testemunho de que você segue sim. Você tem fome e sede de justiça, promovida pelo advogado, pelo justo juiz. Meus queridos irmãos, esse mundo precisa de juízes terrivelmente evangélicos. Para promover uma justiça muito mais alta do que a que está se buscando promover lá em Brasília. Que Deus faça de cada um de nós esses justos juízes. Nós que éramos réus, de quem Deus se afeiçoou para promover a justiça do justo juiz.